Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast. Você que me acompanha, já estamos na terceira temporada e você sabe que o nosso principal objetivo aqui é trazer tudo o que acontece no mundo médico-hospitalar, não somente nas rotinas da logística, como da LogMed, mas entender um pouco mais todos os profissionais, todas as empresas que fazem parte desse segmento tão específico e tão importante para a saúde suplementar brasileira. Hoje, com bastante felicidade, eu recebo aqui o Fábio Guedes. Ele é engenheiro e fundador da maior empresa de locação de arcos cirúrgicos, a Vital C. Fábio, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um privilégio e honra aqui estar participando do seu podcast. E para apresentar um pouco da nossa história, o que nós fazemos aí, o que nós podemos suportar e apoiar no mundo do OPME, que é um grande consumista do nosso produto indiretamente e que faz com que a necessidade da tecnologia agregada aos devices possam entregar aí para o paciente uma qualidade de vida muito melhor. A ideia é essa, Fábio. Na primeira temporada a gente era muito específico do OPME. Na segunda a gente ampliou um pouco o ângulo da conversa sobre o setor da saúde. E nessa terceira temporada a gente está trazendo aqui pessoas como você, que tem boas ideias, bons negócios, que suportam ou são adjacentes ao mercado OPME, ou como você falou, de indiretamente. É onde você, né, detém ali a maior parte do seu mercado, independente se você está na área de devices ou equipamento. Bom, me conta um pouquinho da sua história. Vamos guardar a cereja do bolo para depois, como é que a Vital C se transformou o tamanho que ela é. Mas como é que foi o seu começo? Você já estava na área? Como foi a sua entrada na área da saúde? Como que você foi percebendo essa necessidade? Isso, até para introduzir um pouco e deixar o contexto geral para o final, nós começamos com um pensamento em solução, de locação como solução, principalmente na parte de plano de contingência de hospitais. Então, muito ligado à engenharia clínica, porque eu venho desse mundo de engenharia clínica. E quando nós começamos a fazer locações de arcos cirúrgicos, nós percebemos que não existiam empresas que estavam focadas nessa solução, e a locação ela se difundiu muito pós-pandemia, mas nós começamos lá em 2013, 2014 a fazer esse tipo de trabalho e com uma coisa muito simples, que era a locação para um momento de contingência, onde você tem uma sazonalidade cirúrgica, onde você tem uma quebra de equipamento, e fizemos estandes na hospitalar para justamente divulgar esse trabalho, e as pessoas entravam e falavam: nossa, mas isso aluga? Porque um arco cirúrgico pesa aí a partir de 400 quilos. E eu falei: loca, mas por quanto tempo? Por 30 dias. Então isso surpreendia muita gente, como você dispunha uma tecnologia que tem um custo alto, é um equipamento pesado, e somente por 30 dias para uma solução emergencial de um hospital. Então isso foi um diferencial que nos tornou a referência na questão do arco cirúrgico, justamente porque nós não buscamos que o cliente faça um contrato longo para se consolidar ou se amarrar naquele contrato por um período de 60 meses, 72 meses, que é o que nós vemos na locação conhecida e difundida no mercado. Então, hoje, se um hospital, uma empresa de OPME, tiver a necessidade de uma locação de 30 dias, de um equipamento de 3D, por exemplo, que é um equipamento de altíssimo custo, de um equipamento para vascular avançado, ou puramente um equipamento de ortopedia, ele consegue, com a nossa empresa hoje, contar com os equipamentos na prateleira. E dando um exemplo de São Paulo, né, nós conseguimos entregar o equipamento de arco cirúrgico em São Paulo no prazo de 2 horas, devido à estrutura logística própria. Isso, da mesma forma, eu vou escalar em outras regiões para falar um pouco mais disso, mas essa foi uma introdução para distinguir um pouco da locação operacional que nós entregamos como solução para um hospital ou para uma empresa de OPME, de uma locação vendida no mercado como solução financeira. Então, a solução financeira, ela também existe dentro da locação operacional, mas a solução financeira é um contrato de 60, 70, e você tem uma dedução tributária dentro de um contexto de acomodação de balanço. Então, a divergência
diferença é essa quando se fala da nossa alocação com a alocação financeira, que hoje é bem difundida no pós-pandemia. Ah, vamos explorar isso mais a fundo, com certeza. Mas então, voltando ali ao seu início, você estava na engenharia clínica, Isso. em quais hospitais você trabalhou e em que momento você falou, pô, eu tô aqui na engenharia química, mas eu acho que Química. tem um negócio, eu acho que tem um negócio aqui. Isso, o que acontece? A primeira menção de que eu nasci em Poá, Tá. em cidade do Alto Tietê, e aos 10 anos de idade mudei para São Paulo com a minha família por uma questão de logística do meu pai, que trabalhava numa grande indústria aqui, e a minha mãe, funcionária pública, vinculado à educação. Então, comecei lá morando na região do Cangaíba. Muita gente conhece ali como Penha, né, aquela região. E a minha primeira menção de ter um negócio foi aos meus 6 anos de idade, quando eu tive aquele start, falei, ó, quero ter um negócio. 6 anos? 6 Novo, anos de hein? idade, e eu cresci com esse pensamento, aos meus 13 anos, envolvido com esporte, querendo ter alguma coisa relacionada a esportes, mas quando terminei a escola, eu entrei no curso de médio técnico eletrônico, e a área médica começou a me chamar a atenção, ao ponto de um professor meu me indicar numa empresa que fazia manutenções e reparos de equipamentos de map e router. Comecei a fazer esse trabalho nessa empresa, e dentro dessa empresa, como estagiário, fui convidado para participar de um processo seletivo de engenharia clínica, e eu não sabia o que era engenharia clínica, isso 23 anos atrás aproximadamente. E foi quando eu comecei na área e eu nem sabia, nem tinha noção que um técnico eletrônico poderia ser útil dentro de uma instituição hospitalar. E se a gente vê o ciclo da história, né, a eletrônica, a evolução de softwares e tecnologia, ela invadiu a área médica e a área passou a ser uma área premium dentro da parte de eletrônica. Há necessidade de ter um técnico e, posteriormente, engenheiros cuidando da tecnologia, porque ela se evoluiu muito rápido. E comecei o meu primeiro trabalho na engenharia clínica do Hospital Intermédica Notre Dame, em São Paulo, lá em 2002, e tinha muita sede de aprender, de conhecer coisas novas, principalmente aquela motivação aos 18 anos de entender sobre tecnologia. Estava no primeiro ano de engenharia e depois desse hospital tive uma experiência no Sírio-Libanês, onde me mostrou as diferenças de um hospital, eu digo um hospital normal e um hospital de alto nível. E depois do Sírio-Libanês passei para o Hospital São Camilo, que é um hospital no meio do caminho entre os dois. Sim. E consegui ver as diferenças entre tanto a tecnologia e tanto a disponibilidade de equipamentos. Desde um hospital que tinha uma escassez, quanto um hospital que tinha excesso, ou seja, tinha muito mais daquilo que precisava. E a partir do momento que eu tive eu estava no último ano de engenharia já, e decidi sair do São Camilo para empreender nesse mundo de tecnologia. Depois de passado por esses hospitais, conheci muita gente, e os primeiros clientes acabaram sendo aqueles amigos que começaram com você lá na engenharia clínica. E dentro do hospital nós temos uma experiência eu costumo dizer que é a consciência hospitalar. A consciência hospitalar é bem diferente de uma pessoa que vem da indústria e está vinculada, enraizada em processos, e o foco dela é cumprir o processo. A consciência hospitalar faz com que a pessoa gere soluções e resolva problemas dentro do contexto urgência e emergência. Tá. Esse contexto urgência e emergência é o segundo necessário para você salvar uma vida ou aquela vida não resistir. E saindo do hospital com essa consciência, a constituição da empresa, ela startou-se num contexto de reparos, de manutenção, de equipamentos de suporte à vida, que era que eu mais tinha contato dentro do contexto hospitalar. E fazendo esses reparos, a gente tinha contato primordial e primário com a engenharia clínica, que eram onde eu conheci. Então começou como reparo, manutenção e reparo. Monitores, respiradores, aparelhos de anestesia. Interessante. E eu
Como todo empreendedor, a maioria deles começa a empresa sozinho. Então eu era o motorista, eu era o vendedor, eu era o financeiro Aham. e eu tinha amigos e parceiros que faziam esses reparos. Então eu retirava no hospital, fazia esses reparos com esses amigos, eles faziam o orçamento para mim, eu fazia o pagamento como uma revenda e faturava isso para o cliente. Então essa rotina, ela durou de 2007, quando foi a fundação da empresa, até aproximadamente meados de 2012, foi bem intensiva, a partir de 2011 nós começamos a contratar os primeiros técnicos, consolidar a empresa como uma solução nessa parte. E sempre batiam na tecla e me conversavam comigo, alocação, mas existiam empresas de suporte à vida gigantes que já faziam esse trabalho e era bem proliferado, tanto Sim. de locações de 7 dias, 15 dias. E eu nunca me iludi com essa parte, porque concorrer com quem já é muito grande, existe uma barreira muito grande a se vencer. E quando se fala em locação, a imobilização de capital é o grande desafio da locação. Porque a partir do momento que esse capital é imobilizado, ele vai retornar para você num período de 2, 3 anos, e a partir daí começa-se a ter a lucratividade dentro daquele ativo. E isso nunca me atraiu os olhos, foi quando eu comecei a fazer compras e vendas de equipamentos de suporte à vida. E numa dessas compras vieram, num lote, 2 equipamentos de arco cirúrgico. E Então você saiu da manutenção e reparo, começou a fazer compra e venda. Já foi já uma foi uma evolução. evolução. Já foi uma evolução porque a partir do momento que você começa a comprar equipamentos, fazer a reforma deles Sim. e fazer a venda, você entra Você num está outro agregando mundo. valor já. E Perfeito. o faturamento começou a crescer e assim a gente começou a fazer compras de lotes e nesses lotes vieram 2 equipamentos de arco cirúrgico Mas você que, comprou esses 2 arcos. sim, que vieram nesse Conscientemente você lote. comprou. Normalmente quando um hospital está fechando ou trocando Tá. Vende o lote. é o ônus e o bônus, né? Ou você leva tudo ou não leva Tá, nada. entendi. Então acaba acontecendo esse tipo de oportunidade e nessa oportunidade vieram 2 equipamentos de arco cirúrgico, no qual um amigo acabou falando, tem muita gente que está começando a alugar esse tipo de equipamento e é uma locação que tem um valor agregado interessante. Uhum. E eu gostei da ideia, falei, então em vez de eu vender esses equipamentos, eu vou locar. E esses equipamentos saíram numa facilidade tão grande nessa alocação de 30 dias, nesse pensamento de vou ser contingência na engenharia clínica, que a minha esposa começou a trabalhar comigo em 2010, saindo de uma construtora, ela engravidou da nossa primeira filha, aí ela veio fazer um trabalho junto conosco, eu falo que ela foi a, a nossa primeira investidora, porque em 2010 eu passei um vale muito grande porque eu saí da área técnica e Sim. precisei entender como funciona o mundo empresarial e o mundo comercial. Então eu não sabia vender, eu precisava aprender esse contexto de como vender e eu passei 3 anos da vida da empresa entre altos e baixos e um vale aconteceu em 2010 onde eu não tinha dinheiro para literalmente colocar gasolina no veículo e manter o celular em funcionamento, que era a ferramenta de trabalho. Foi quando eu falo que ela foi a primeira venture capital da empresa, que fez um empréstimo de R$ 4.800, entregou na minha mão, e a partir desse start, começou ali de 2010 para 2011 essas oportunidades de lotes, compra e venda, e quando o arco cirúrgico apareceu, a locação começou a vir, eu virei para ela e falei, um dia nós vamos só fazer locação de arco cirúrgico. E nós tínhamos 2 equipamentos nesse momento, e esses 2 viraram 4, que viraram 8, e ano a ano, como esse ativo era um ativo caro, ele não teve um crescimento em escala rápido, Sim. mas eu digo que para chegar do 1 ao 10 demorou muito, mas dos 10 ao 20 menos, mas dos 20 aos 100 muito menos. São Então, quantos arcos cirúrgicos que você tem hoje? hoje é aproximadamente 200 equipamentos de arco 200 cirúrgico equipamentos no disponíveis para parque. alocação. Disponíveis não, porque a gente costuma dizer que a nossa disponibilidade ela precisa chegar dentro de um percentual para contingência, para ter essa Sim. questão, mas hoje em locação, meados de 120 a 130 equipamentos no Muito bom. mercado.
E dentro de um contexto de locações de curto prazo também, que existe, a gente costuma dizer que nós somos aquela localiza na beira da praia de Fortaleza, quando você viaja com a família, usa o carro durante uma semana e depois entrega e volta para São Paulo, e também nós somos aquela localiza que loca para sua empresa por 2, 3, 4, 5 anos e conseguimos suportar ao ponto de, se aquele equipamento quebrar, nós fazemos a troca dele no mesmo dia, ou o reparo dele no mesmo dia. Então, esse contexto do crescimento e do foco do arco cirúrgico, e muita gente olhava e falava, o meu arco cirúrgico, ele normalmente sempre foi a gente fala que é o primo pobre da radiologia, porque o volume de venda dele no Brasil é muito baixo, a relevância dele para um hospital ela é pequena porque a maioria deles não tem tanto volume cirúrgico, ou seja, um ou nenhum arco cirúrgico no hospital é o que falo entre a maioria dos hospitais, os 7 mil hospitais no Brasil. Então, é um hospital que, aqueles degraus que eu participei, que foram um hospital normal, um hospital de médio nível, um hospital de alto nível, a relevância do arco cirúrgico no de alto nível, ela transbordava, ou seja, sobravam equipamentos, que eu digo que até dificilmente um hospital de primeira linha faz uma alocação conosco, que não seja um equipamento de primeira linha para testar, é um contexto bem diferente. E um hospital de linha de segunda ou terceira linha, ele tem mais aderência porque a volumetria de cirurgias é muito baixa e o índice de quebra de um equipamento desse acontece e ele precisa fazer a substituição imediata. Então a gente costuma dizer que o hospital não precisa ter 2 equipamentos, precisa ter um equipamento e o nosso contato para que esse fluxo cirúrgico não pare. Porque em grandes centros a gente consegue fazer hoje a entrega no mesmo período do mês, do dia, não ocasionando o cancelamento cirúrgico do mesmo dia. Então, vou dar exemplo, São Paulo, se a solicitação é feita em um prazo de 2 horas, mais trânsito, dependendo da região, a gente consegue fazer a entrega. Goiânia nós temos base operacional para entregar esse equipamento também no prazo de 2 horas, Brasília 3 horas e meia aproximadamente, Fortaleza nós conseguimos entregar e correr o Nordeste em Fortaleza 2 horas, nossa base em Recife está em planos desse ano ainda para ficar pronta, porque Recife é uma macro região que tem bem essa aderência centraliza ali bons estados ali do Nordeste. E a malha viária também ajuda bastante. A Ilha do Leite ali também, bastante hospital. Então, esse plano de contingência começou a ser consolidado ao ponto de algumas engenharias contarem conosco como contingência, estarmos no plano de contingência de muitos hospitais para atendimento nesse contexto de locação operacional. E a locação operacional, ela te entrega o todo. O que é o todo? É o equipamento funcionando. Então, toda a responsabilidade sobre aquele ativo acaba sendo absorvido pela empresa, inclusive uma troca necessária dentro desse contexto de locação. E essa difusão, né, da locação durante o processo pandêmico que aconteceu aí a partir de 2021, 2021 ela foi mais consolidada, fez com que a explosão da locação acontecesse. Então a empresa se multiplicou nos últimos 5 anos aí por muitas vezes, justamente por causa desse contexto de locação operacional e da flexibilidade. Hoje, para você pedir um equipamento, comprar um equipamento pronta entrega numa indústria, se for um equipamento low-end e estiver em estoque no Brasil, 30 a 45 dias é o prazo de entrega. Se for um aparelho high-end, estou falando de em torno de 4 meses, porque a maioria dos fabricantes não tem esse equipamento que custa aí de 1,5 milhão a 2 milhões de reais no estoque. Então ele fabrica, importa e entrega para você em torno de 4 a 6 meses aproximadamente. Então nós surgimos num cenário onde entregamos em 2 horas aquilo que você demora 30 dias e tem uma imobilização de capital a partir de 350 mil reais. Ele chega na sua porta em 2 horas, uma solicitação por uma parcela bem menor do que aquele valor ou aquele lucro que dá dentro do contexto cirúrgico ou do procedimento de 1 ou 2 dias de cirurgia no hospital. Eu fiquei com 2 dúvidas, como você falou lá atrás, né? Do 2 para o 4 demorou, do 4 para o 10 demorou menos, do 10 para o 20 menos e assim foi. Mas como é que você foi se capitalizando porque você mesmo falou, um equipamento demora de 2 a 3 anos para se pagar. Como é que então foi foi só com o valor realmente dos aluguéis que você ia se planejando, você teve outro tipo de investimento, você teve
outra linha de negócio que você manteve funcionando para suportar? Porque, exatamente, né? O seu negócio, ele exige um fluxo de Intenso. capital intenso. Como Sim. foi essa escalada? Vamos dizer que nós tínhamos a linha de locação dentro da empresa e a linha de compra e venda que ela existe até hoje. Tá. Então, nós sempre, durante o ciclo do início da locação de arco cirúrgico, comprávamos e vendíamos tomografias, ressonâncias, Isso hemodinâmicas, ajudava o caixa. ultrassons. Então, eu digo que esse era o meu fundo de investimento, porque eu fazia o recurrence revenue através da locação, Aham. que eu digo que quem é um acionista é o dividendo mensal através da locação, e o flip, né, que onde você é bem conceitual lá nos Estados Unidos, onde você compra uma casa, reforma e vende. Então o flip sempre estava dentro desse alto custo. Então esses equipamentos de alto custo viravam o caixa necessário, a lucratividade dele virava o caixa necessário para imobilizar esse capital. E esse ciclo, ele ocorreu durante anos e anos. Então, passava-se anos e anos e eu não investia em mim, em si próprio, né? No sentido imóveis, no sentido veículos. E até estava brincando com um amigo de um fabricante recentemente. Eu falei para ele, ó, ele me ofereceu um equipamento que tem 1 ano de uso aproximadamente. É um equipamento de alto custo, que em torno de 1.200.000. Eu falei, ó, eu consigo pagar esse equipamento em torno de 800 a 900 mil. E ele deu risada, pô, mas tá tranquilo pra você? Eu falei, eu ando de carro velho pra comprar equipamento assim seu. Falou, não é possível. Eu falei, o dia que você ver meu carro, você vai ver que ele vale muito menos do que um arco cirúrgico que eu tenho. Aí ele deu risada e isso foi um ciclo que eu aprendi dentro desse crescimento de empresa, que é muito diferente você... Existe uma diferença mental e de um esforço mental entre você dizer eu não preciso de uma Mercedes e você não poder comprar uma Mercedes, e você falar eu não preciso de uma Mercedes e você pode comprar uma Mercedes. Exatamente. Então, esse exercício mental dentro do contexto do microempreendedor no Brasil, ele tem que ser realidade, porque se ele fugir dessa realidade, ele pode entrar num vale, como eu entrei em 2010, que a Mercedes pode vir a afundar numa velocidade muito grande. Então, o exercício mental do empreendedor, que eu dou muitas dicas e conselhos para alguns que estão começando, se você pode comprar um veículo de 400, compre um de 100, porque você sempre vai ter uma linha de conforto de 300 que você vai poder colocar dentro do seu negócio. E respondendo a sua pergunta do capital intensivo, o capital intensivo ele não saiu somente do negócio, mas saiu também de um consenso de vida que eu acabei entrando para que eu focasse esse capital dentro do negócio e fortalecesse mais ele do que a minha aparência, do que o meu contexto pessoal ou do que o meu ego dentro do contexto empresarial que muitas vezes mata Poxa, parabéns por essa maturidade. E eu acho que foi um insight bastante poderoso que você trouxe aqui agora, que é o fato do empreendedor saber separar a pessoa física de jurídica, não ser corrompido pelo ego. Ontem mesmo eu estava numa reunião que falei como o ego deixa as pessoas diferentes e a gente perde muita oportunidade de negócio, às vezes, por conta de ego, né? No seu caso, é o que você falou, o ego ele poderia ter jogado toda essa saúde financeira no lixo, né? Porque quer ter uma Mercedes, porque quer escalonar antes do tempo, quer mostrar uma personalidade que talvez é muito interna para você, mas para o mercado pouco importa. Então, eu acho que ficou uma boa dica aí para o empreendedor ou para quem ainda não é e quer empreender e está ouvindo a gente. E a minha outra pergunta, que eu fiquei curioso, qual foi o efeito da pandemia para o crescimento da sua empresa? Por que na pandemia todo mundo resolveu locar? Como é que você se posicionou para atender essa demanda crescente? A pandemia ela fez muitos aprenderem que a locação ela acaba sendo uma solução rápida, sazonal e pontual. Então tivemos muitos hospitais de campana, tivemos N questões que aconteceram e ocorreu um fato interessante na pandemia porque o meu principal produto é cirúrgico. Pandemia, as cirurgias pararam. Exatamente.
Então, a velocidade em que retornou os equipamentos na pandemia foi, assim, assustadora até para nós, que na época tínhamos em torno de 20 colaboradores. E, porém, eu tinha o lastro do suporte à vida. Então, eu tinha constituído muitos amigos, muitas pessoas que faziam já em torno de 7, 8 anos que eu não fazia negócios, mas que me conheciam. Conheciam nossa história e eu, no passado, fiz muitos negócios relacionados ao suporte à vida. E aí eu recebi uma ligação na pandemia, que foi bem interessante, foi de um grande amigo, e ele me falou, ô Fábio, você tem respirador? Eu falei, doutor, você e o mundo inteiro tá procurando respirador. Isso lá para abril, maio de 2020, que foi bem o pico principal da pandemia. E nesse momento era o momento que os arcos estavam voltando e eu pensando o que eu vou fazer na parte cirúrgica. A parte cirúrgica não vai voltar tão cedo. Eu falei, doutor, deixa eu ver o que eu consigo e volto. Aí eu comecei a me conectar e falar com todos os amigos do passado, perguntando se tinham. E aí eu consegui, no final do dia, ele me ligou de novo e falei, conseguiu algum? Eu falei, doutor, eu consegui 25, mas se você me esperar um pouquinho até o final da noite, eu acho que eu consigo nos 30 Ele falou, cara, tudo isso, o pessoal aqui não tá conseguindo nenhum. Faz o seguinte, fala com o meu engenheiro clínico, porque nós fizemos uma compra gigante na China de 150 máquinas, essas máquinas não chegaram e não deram previsão de quando vão chegar. E já foi pago. E assim, ele estava num gargalo de tentar resolver aquele problema tão grande, e ele na época era o gestor dos hospitais. Aí eu falei, maravilha. Aí eu me conectei com o engenheiro clínico e tinha o desafio de ninguém vendia sem pagamento antecipado, Sim. porque era uma questão de emergência pública, então eu precisei solicitar alguns pagamentos antecipados, mas muitos dos amigos me deram prazos, mesmo não dando prazos para o mercado inteiro, já conheciam o nosso histórico, já conheciam o nosso trabalho, e a gente fez essas compras e entregou. Então isso foi a virada do nosso jogo dentro Vocês do contexto. compraram os respiradores. Compramos e já tínhamos ele revendido para esse grupo, então fizemos um trabalho, cheguei a mandar equipamentos de avião para lugares que eram remotos, então a gente fez um trabalho assim e numa dessas viagens que eu acabei pegando Covid, fiquei 7 dias internado, eu e minha esposa ficamos no mesmo quarto até internados, fazendo BIPAP para saturação lá embaixo, e assim, e foi interessante que passou essa fase, continuamos, não demitimos ninguém durante a pandemia. E o pós-pandemia nos mostrou que todo aquele represamento cirúrgico, ele veio numa velocidade também no pós-pandemia absurdo. Cirurgia de noite, fim de semana, não tinha mais horário para... Ao ponto de nós termos fila de clientes precisando de arco cirúrgico e nós não tínhamos equipamentos para entregar. Então nós conectamos a indústria, compramos muitos equipamentos que a indústria tinha, conectamos no mercado, tudo que existia no nosso estoque foi locado e ao ponto de ter tantos equipamentos na rua e ter só um dentro de casa, eu falei, pelo menos um tem que ter para contingenciar, porque se algum parar, a gente tem que ter resposta rápida. E esse pós-pandemia durou pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos, onde a gente foi intensivo em aquisições, em proliferar e fazer o crescimento do parque. E aí em 2022 começaram as primeiras oportunidades de fundos nos procurarem, empresas nos procurarem para fazer fusões e aquisições. E você fez alguma? Então, não fizemos alguns starts de M&As, mas não concluímos nenhum, ao ponto de a gente concluir que não era o momento, estávamos muito pequenos ainda para poder fazer um trabalho relacionado a M&A. E continuamos sozinhos fazendo o trabalho, alguns que não, um deles, né, que não quis fazer não fez a aquisição nossa, começou a comprar equipamento e concorrer conosco no mercado. Mas a gente sempre teve consciência que o mercado ele é grande e tem espaço para todos, e o que vai diferenciar é a responsabilidade e o serviço que você entrega. Então essa responsabilidade, o serviço e o custo, o valor agregado entregue no trabalho de locação fez com que recuperássemos muitos clientes, e o ano passado fizemos
fizemos um ano retrasado e o passado. Tivemos uma experiência como representantes Philips em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fizemos aí a representação tanto de hemodinâmicas quanto de arco cirúrgico, tomografia e ressonância pela Philips. E deu também para entender e aprender, e essa intensividade em compras nos aproximou muito da indústria. Então, fizemos aí muitas conexões com toda a indústria e o nosso maior desafio no começo era que a indústria não acreditava na locação. E uma delas foi a primeira a acreditar, e acabou que hoje o nosso maior parque é dessa marca que acreditou no nosso trabalho. Lá atrás, em 2017, nós começamos a fazer boas conexões com eles, fazer boas compras, e houve o convite da Philips em 2024, nesse sentido. Fizemos a experiência de representação quando nós decidimos em novembro do ano passado encerrar. Por quê? Entendemos que a aquisição de um ativo de longo prazo e alocação de um ativo são mindsets diferentes, e a aderência de um para outro ela é muito pequena para que nós tivéssemos uma vertical de vendas de produtos novos com uma solução em locação. Muito grato à Philips até por aprender todo esse contexto, porque a gente viu que o jogo da indústria ele é bem intensivo, ele é bem diferente do modo de locação. Então, a indústria ela tem as suas peculiaridades relacionadas a estoque, que o estoque custa, que o pronto entrega tem um custo elevado, e fez com que a gente entendesse que é melhor a gente se consolidar como locadora do que se consolidar como uma vendedora de equipamentos novos. A Philips entendeu isso, foi muito bom, é parceira nossa, e o ano passado nós fomos os maiores compradores de equipamentos de arco cirúrgico da Philips, até por essa parceria, e assim... temos a intenção de ter recorrências em grandes compras, assim, tanto da Philips quanto dos outros players, que são equipamentos que são consagrados no mercado pela qualidade, e a boa experiência que nós causamos no cliente deles fazem com que eles sejam aceitivos a uma venda em massa ou em escala para nós, tanto Philips, Siemens, GE, Zin, que são os principais hoje fabricantes. Temos um ótimo relacionamento e nos esforçamos para que o cliente tenha uma boa experiência com a marca dele. E essa boa experiência com a marca do cliente também prolifera vendas ou uma demonstração sem custo, ou uma demonstração no qual o cliente tem o custo, observa ou testa a tecnologia, mas que faz com que a indústria possa ganhar se aquela opção for a compra e não for a locação. Então, isso fortaleceu muito esse contexto, e esse pós-pandemia de represamento vamos dizer assim, nos colocou no radar dessa indústria, e recentemente, há 3 semanas atrás, eu tive numa palestra no Panamá, fazendo uma palestra para os distribuidores da Philips da América Latina, falando um pouco sobre o contexto da locação, em que a diferença que eu vi da locação quando eu era indústria e como eu sou agora como locadora. E que o que nós prevemos é que nos próximos 5 a 10 anos, de 20% a 30% das vendas da indústria serão para locadoras. Por quê? Essa era a minha próxima pergunta. Qual era a tendência deste mercado? Imagine que hoje nós estamos num mercado onde os diretores, os tomadores de decisão nos próximos 10 anos é a geração que cresceu com Uber, é a geração que cresceu com Airbnb, é a geração que cresceu com Netflix. Exato. E todos têm a cultura do uso. A cultura do uso, não é a cultura da posse mais. Perfeito. Muitos dos tomadores de decisão hoje são da nossa geração, que é da década de 80, década de 90, mas essa próxima geração que está tomando decisão é a geração que hoje prefere andar de Uber e deixar um carro de contingência na garagem. Sim. E a geração que não busca mais hotel, mas vai no Airbnb. E a geração do quinto andar, que nós costumamos dizer, né? A geração que aluga próximo do trabalho e não tem aquela oneração de compra de um ativo, de um apartamento, de um imóvel próximo ao seu trabalho, porque nem ele sabe que em 3 anos pode estar naquele mesmo local. Então, esse executivo que está entrando no mercado,
que a gente chama de geração Uber, ela vai migrar para uma geração de uso e não uma geração de posse. Então, a probabilidade de exceder os 30% que nós prevemos nos próximos anos de a indústria vender para as locadoras pode ser muito mais do que isso por causa da cultura que vai ser mudada. E isso é muito interessante, que você trouxe essa análise social, essa análise mercadológica para um outro nível, porque tá cheio de gente falando dessa questão do uso, da locação, mas as pessoas terminam numa análise B2C. Ah, eu vou alugar a furadeira, eu não vou comprar a furadeira, né? Eu vou alugar o carro, eu não vou comprar o carro. E de fato, né, o nosso uso, o nosso consumo, o dia a dia como pessoas físicas já mudou e está mudando cada vez mais. Mas você leva essa análise para um segundo patamar, que é a decisão até inconsciente, às vezes, de uma decisão B2B. Eu faço isso na minha vida pessoal, eu cresci gostando desse modelo e de forma, às vezes, inconsciente ou por padrão, eu busco no B2B, nas minhas decisões de negócio, nas minhas decisões profissionais, algo parecido, né? E por consequência, a alocação de equipamentos médicos aumenta por conta talvez de um comportamento social que as pessoas tenham nas vidas delas. E é isso que eu ia te perguntar, acho que existe um dilema e muito agora pulverizado e aumentado pela internet, pelos gurus de finanças, que é essa questão, quando comprar e quando locar. Ah, eu compro a minha casa ou eu loco a minha casa? É uma decisão puramente financeira? É uma decisão que envolve também momento de vida? Falando agora de negócio, momento do negócio. Como que você enxerga, então, você que já esteve, como você falou, no hospital ali de base, hospital médio porte, hospital ali de classe A, vamos dizer assim, que tem até a sobra de equipamentos, como você falou, em que momento um gestor de hospital ele deve olhar e falar, agora eu preciso comprar, agora eu preciso locar, como que a Vital, obviamente, né, se colocar à disposição para ajudar esse tipo de decisão? O que acontece no conceito locação e conceito compra ainda, tá? O que a gente enxerga como locadora? Quando você faz uma aquisição de um equipamento de alto custo, vou falar de um arco cirúrgico, de uma hemodinâmica, que é mais um produto que nós locamos hoje, você casa com aquela indústria durante 10 anos no mínimo, que é o Sim. período de ciclo de vida que pode durar entre 10 e 15 anos quando se fala em dois equipamentos como esse para intervenção. Hoje, quando você fala num executivo, ele toma uma decisão pautada num planejamento estratégico, mas que muito mais vai do ciclo de vida dele na instituição. Então, a tomada de decisão vai muito mais da cultura que está estabelecida naquela instituição, porque quando a gente fala em locar ou comprar, você tem agregados que envolvem tanto a parte contábil quanto a parte operacional. Hoje nós estamos num mercado que estamos com escassez de profissional. Tá. Então, quando você agrega uma alta tecnologia, você tem que agregar um profissional a ela para cuidar dela durante o período de 10 anos e ter esse cuidado ou esse contrato de manutenção vinculado ao fabricante que vai te onerar durante esse período. Quando você aluga, você passa para uma empresa que só faz aquilo e não faz mais nada. Ela não tem um paciente para agregar no hospital, para colocar uma OPME, para gerir um médico, Perfeito. gerir uma equipe de enfermagem. Então, o foco dela principal acaba sendo o processo que ela faz e ela não desvia o foco naquela tecnologia, que é uma tecnologia que requer profissionais habilitados e pessoas que vão fazer com que ela perdure os 10 anos numa posição de funcionamento pleno. Então, quando a gente fala na mudança do mercado de executivo, a gente enxerga que esse executivo vai pensar naquele contexto de médio, curto prazo da sua cadeira, na tomada de decisão para melhor eficiência da instituição num período de ciclo de 10 anos. E aquele ciclo de 10 anos hoje, ele é um pouco vulnerável à mudança abrupta da tecnologia. Então, quando você fala num produto que tem um ciclo de vida menor, vou dar o exemplo do ultrassom, que é um produto que nós locamos também, Tá. é um ciclo de vida de 5 anos ou menos. Então, é um produto que já está indo para o contexto de eu não vou comprar, eu vou usar, porque pode ser que em 3 anos surja coisa melhor e eu chego na locadora e falo, locadora, eu preciso de um produto melhor, ela troca sem ônus e mantém-se a parcela da locação e você não sente aquilo dentro da sua estrutura. Então, como decidir
se é melhor locar ou se é melhor comprar. Tudo dentro desse contexto de estudos de viabilidade, tanto econômica quanto operacional, porque quando você faz a aquisição do produto, a gestão dele, vamos falar no mercado de carros, né? Por que as grandes empresas que têm grandes frotas locam esses carros? Porque a gestão de multas, de manutenção, de troca de óleos, pneus Perfeito. e de N questões, gera-se a necessidade de você ter um RH numa escassez de RH que está existindo hoje Você no cria um mercado, departamento para manutenção desses veículos, né? para fazê-los existir. A Exatamente. partir do momento que você joga isso dentro de um custo, num lucro real, e tem uma dedução tributária de até 37%, e elimina esse setor que não é o seu core business principal, porque você não sabe comprar bem pneu, Exatamente. você não sabe comprar bem óleo, você não sabe qual mecânico que é de confiança ou não. Então você tem N situações que fazem com que você elimine um setor e foque no setor que te dá o seu, a sua recorrência, o seu Perfeito. lucro operacional dentro do contexto. Então, a locação ela acaba sendo enxergada como um custo menor do que a imobilização daquele capital e a imobilização daquele setor para gerir aquele capital. Quando a gente fala em um arco cirúrgico no hospital, é uma situação, mas quando você fala em 50 arcos cirúrgicos dentro de uma rede hospitalar, Sim. ou 10 equipamentos de hemodinâmica, ou 300 ultrassons, com cada um tendo 3 sondas, são 900 sondas. Então, olha, o contexto operacional para gerir esses ativos envolve um setor, envolve uma especialidade que aquela empresa, aquela corporação nunca vai ter a eficiência de uma locadora, porque a locadora só faz isso. A locadora hoje tem um poder de comprar 30 equipamentos de arco cirúrgico por ano numa indústria, 40 equipamentos por ano numa indústria, e atenua o custo dela para poder entregar com eficiência melhor e uma parcela fixa. E o que você falou que é muito interessante, a indústria, que às vezes é resistente a mudanças de modelos de negócio, começa a entender a importância das locadoras para desenvolver o produto delas, para aumentar o mercado do produto delas, porque numa visão de não vamos falar não muito tempo atrás, 5, 10 anos atrás, era uma visão até de canibalismo. Eu deixo de vender por hospital porque a locadora está comprando de mim e está buscando ali, né, um contrato com o mesmo cliente do que eu, ganhando a recorrência. Só que tem um ponto, né? A indústria não tem capilaridade e know-how para fazer o que uma locadora faz. Você não consegue estar no número de hospitais ao mesmo tempo, principalmente com o nível de serviço atrelado a isso. Porque quando a indústria vai direto, a LogMed ajuda inclusive muitas indústrias no canal direto, quando ela corta o distribuidor e ela precisa atender o hospital direto, é bem diferente. A indústria não tem a agilidade, não tem o nível de serviço, pode até vir a ter de um distribuidor, porque o relacionamento, o contato, a rapidez, como você falou, está vinculado a quem controla o negócio, de certa forma, o distribuidor ali na compra e venda rápida de produtos, com os assessores técnicos, no caso as locadoras, com esse nível de serviço e manutenção. Então, eu acho bem interessante a própria indústria se tornar parceira das locadoras e perceber que talvez, como você falou, que 30%, 40% da receita dela no futuro vai vir desses parceiros e em vez dela tentar destruir o canal ou concorrer com esse canal, ela fomenta esse canal, né? E é interessante porque a penetração que as locadoras pode ter no mercado vai potencializar até as vendas das indústrias. Exato. Porque o que nós visualizamos no Brasil? Tem muitos locais, muitas santas casas no Brasil que não tem um arco cirúrgico, não tem uma hemodinâmica. Então, a partir do momento que você começa um trabalho como esse, num lugar como esse, e lá no futuro, essa santa casa, esse local recebe uma emenda parlamentar, essa emenda vai ser para compra de um equipamento. Tá. Então, aquela boa experiência que a locadora fez, vou dar um exemplo, hemodinâmica. A gente acaba sendo a única empresa no Brasil que faz locações de hemodinâmica por 12 meses. Porque a hemodinâmica tem um custo altíssimo, Sim. uma estrutura necessária para que para a instalação dela complexa, e locar somente 12 meses é um pouco assustador quando você fala isso para um hemodinamicista que tem serviço ou para uma empresa de device. Isso a gente observa muito quando a gente comenta que falamos nesse sentido. E essa alocação faz com que o fomento desse serviço numa cidade pequena
prolifere de uma tal forma que em 2 anos aquele serviço está tão grande que ele tem capital necessário ou capital que justifique a aquisição de um equipamento de 3, 4 milhões de Sim. reais de hemodinâmica, pura e simplesmente porque ele começou com uma locação e aquele serviço pôde existir por causa dessa solução. Então são detalhes que mudam o jogo e potencializam o futuro da indústria, que vai vender mais porque tem alguém causando uma boa experiência com a marca dela num cliente que ela nunca alcançaria e que não teria capital para fazer uma aquisição para começar um serviço como esse. Fábio, perfeito. Acho que foi um assunto inédito aqui no OPMcast, aprofundar a questão de locação de equipamentos. A gente fala sempre muito por cima, compra e venda, comodato, consignado, locação, mas hoje a gente trouxe um especialista, alguém que faz da sua vida, né, e esse crescimento de sucesso que você teve da locação. E como eu percebi que você é um empresário que também tem bastante experiência, bastante interesse por questões de negócio, por questões de empreendedorismo, eu queria finalizar esse episódio com você deixando um recado para quem nos seguiu aqui até o final, um recado para quem quer fazer a diferença, né? Quem quer começar a empreender ou quer mudar o rumo dos negócios, o que essa pessoa deve prestar atenção, onde ela deve focar a energia dela? Eu costumo dizer que, e nós trabalhamos, hoje nós temos 72 colaboradores em toda a nossa estrutura, até o final do Q2 nós teremos 90 pessoas, nós estamos fazendo um M&A agora para uma aquisição de um braço, de um vertente de negócio. O propósito do porquê você faz, muitas vezes é mais importante do que para que você faz. O porquê você faz pode delimitar a diferença entre você fazer um negócio pura e simplesmente para faturamento ou um negócio pura e simplesmente para fazer a diferença na sociedade. Então, quando você entrega da mesma forma que você entregaria para alguém que é próximo seu, para alguém que é um parente, um amigo, alguém que tem uma necessidade, se você usa a mesma energia para fazer essa entrega, com certeza o seu negócio já tem uma diferença bem grande em relação àquela pessoa que faz pura e simplesmente pensando em capital, pensando em dinheiro. Então, eu diria para essa pessoa eu diria para quem está começando hoje, põe um propósito acima do que você pode ganhar, do que você pode faturar, que esse propósito vai te levar a atingir, como nós hoje atingimos, mais de 100 mil cirurgias anos, milhares de procedimentos que ocorrem porque nós existimos e fomentamos isso para o nosso time entender que quem está fazendo uma nota, quem está apertando um parafuso, quem está fazendo a limpeza dos equipamentos ou a limpeza do próprio chão, não está fazendo somente isso, está ajudando o médico a fazer uma cirurgia, está ajudando uma pessoa a ter qualidade de vida. Então, quando você atrela o seu propósito dentro de entregar à sociedade algo que você entregaria para um parente próximo, para um filho seu, o jogo muda e você faz aquilo pura e simplesmente porque você quer fazer a diferença nesse mundo desse ciclo de tempo que nós temos aí para empreender e para viver com as pessoas que nós amamos. Excelente. Fábio Guedes, fundador da Vital C. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua vontade de ensinar toda a nossa audiência um pouquinho mais sobre o seu negócio, sobre a sua forma de ver o mercado da saúde. Desejo sucesso a você e a você também que nos acompanha, que às vezes pergunta para mim, Danilo, tá faltando esse assunto, tá faltando aquele assunto, chama tal pessoa, deixe o seu comentário, ativa as notificações. Quanto mais vocês interagirem comigo, melhor o PMEcast fica. Um abraço e até o próximo episódio.